A liquidez do Fed parece ter sido drenada e agora existe toda uma preocupação sobre o que vai acontecer na macroeconomia. Talvez você tenha visto essa notícia, principalmente se você seguir ali as redes sociais, o pessoal mais próximo de investimentos, mas isso causa também, como sempre, né? Tudo em macroeconomia causa uma grande confusão e que eu quero é tentar trazer um assunto bastante complexo, mas fazer você entender isso de forma simples, ok? Porque não é exatamente do jeito que parece. Então vamos lá. O que está se falando sobre um possível problema de liquidez no Fed é o que a gente chama de Reverse Repo, RRP. O que significa isso? É basicamente como se fosse um colchão de reserva, para uma gordura de um programa do Fed, né, para você poder injetar liquidez quando precisa e sugar quando ela está excessiva. Mas quando a gente fala de liquidez nesse aspecto, e essa é uma palavra muito generalizada, nós estamos falando de bank reserves, ou seja, o dinheiro, entre aspas, que o Fed imprime, que não são os mesmos dólares que são injetados na economia, mas os que circulam dentro do sistema interbancário e fazem parte dos ativos dos bancos. Só que ele tem uma série de implicações. Então eu quero passar agora mais ou menos a sequência dos fatos recentes para você poder entender um pouco e o que isso de fato acarreta para o futuro. Então primeiro a gente tem que voltar para a pandemia. Durante a pandemia a gente teve a famosa, entre aspas, impressão de dinheiro, né? Quem acompanha aqui o podcast sabe que eu estou falando do famoso QE, Quantitative Easing, que não é exatamente uma impressão de dinheiro porque ele é simplesmente uma troca de ativos com os bancos. Então o Fed imprime, de fato ele cria do além os bank reserves e esses bank reserves compram títulos da dívida pública, bonds, certo? Então entra no banco e sai. O objetivo aqui era simplesmente aumentar a liquidez interbancária para que bancos tenham um equivalente a dólares o mais líquido possível para poder sustentar a incerteza daquele momento na pandemia. Só que os bancos eles acumularam uma quantidade enorme de reservas, que foram chamadas de reservas excessivas. Só que aí cria um problema. Essas reservas, elas criaram um descompasso nos balanços dos bancos. Então, o que significa isso? Os bancos eles são obrigados, por lei, a ter determinados ativos próprios no seu balanço e se a quantidade de ativos que não são deles mesmos, o percentual acaba ficando pequeno, né? E os bank reserves não vêm dos próprios bancos, vêm do Fed, isso poderia fazer com que eles saíssem da lei, entre aspas, né? Então, o que o Fed fez naquele momento? Ele falou o seguinte, olha, para vocês não terem problema, eu vou suspender essa regra temporariamente para que vocês mantenham essas reservas excessivas sem ter nenhum tipo de penalidade, certo? E assim foi indo. Agora, chegou um momento que essa isenção que o Fed tinha concedido, ela acabou. E foi nesse momento que os bancos falaram a seguinte coisa, peraí, eu não quero mais essa quantidade enorme de reservas que eu estou aqui porque vai me criar problemas. Então eu preciso empurrar esses bank reserves para algum lugar. Então a ideia seria de investir esses bank reserves e colocar para render de alguma forma. E aí os bancos empurraram esses bank reserves para fundos que a gente chama de money market funds. É como se fosse um fundo de investimento onde tudo que eles investem são coisas extremamente seguras e líquidas, né? Como títulos da dívida pública americana, por exemplo, certo? É típico de money market fund. E assim foi. Só que, naquela época, os Estados Unidos eles estavam emitindo menos bonds, né? Porque a conta dele já estava bem. A conta do Tesouro já estava relativamente alta e os T-bills, que são os títulos de curto prazo, que são exatamente o que o Money Market Fund procura, estavam em escassez, porque naquele momento o Tesouro só estava focando nos títulos de juros de prazos mais longos, ou seja, não tinha bond suficiente para esses fundos poderem injetar aquela quantidade enorme de liquidez, entre aspas, que eles receberam. Aí, como não tinha para onde escoar, ficou assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora para poder absorver essa liquidez? É aí que entra o Reverse Repo, certo? Do Fed, que é justamente esse programa de absorção de liquidez excessiva, né, maciça que aconteceu. Tanto que se você pegar o gráfico que está acompanhando, que gerou inclusive essa preocupação, essa notícia, porque agora está acabando, se você olha esse gráfico, antes de janeiro de 2021,
o reverse repo não tinha absolutamente nada. Ele começou a crescer justamente no meio da pandemia, chegando num auge ali em torno de, estou vendo aqui no gráfico, de 30 de dezembro, né, de 2022, final de 2022, a gente teve quase 2,5 trilhões de dólares nesse reverse repo. Só que desde então ele vem caindo, e agora finalmente nós estamos chegando ao fim onde o RRP, né, essas reservas dentro do RRP estão chegando a zero. E aí fica aquela questão, mas o que isso acarreta? O que isso significa? Não? Vai haver um problema de liquidez agora na macroeconomia? A resposta simples seria não por agora, porque, na verdade, não é uma coisa tão grave quanto a gente imagina se você entende o funcionamento. Então, o que aconteceu? Por que isso está sendo drenado e para onde está indo essa liquidez? A grande questão é que não houve uma drenagem específica. O que aconteceu foi que, a partir do momento em que o Fed, o Tesouro Americano, começou a voltar a emitir aqueles T-bills, lembra que eu falei que antes não se tinha muito? Ele voltou a emitir os T-bills e é simplesmente uma decisão que vai fazer que os T-bills eles pagam melhor do que o RRP. É simples assim, é uma decisão bancária. Então ela simplesmente migrou de um lugar e foi para outro lugar. Então os T-bills que foram emitidos pelo Tesouro, que são os bonds de curto prazo americano, começaram a tirar a atratividade do RRP. E aí os fundos saíram dele e foram para os T-bills. Aí, ao mesmo tempo, os bancos começaram a recuperar mais os seus depósitos, voltando um pouco mais à normalidade daquele caos que aconteceu na pandemia, reduzindo mais ainda a necessidade desses money market funds de estacionarem dinheiro ali nesse programa do Fed, o RRP. Então, o saldo do RRP caiu e agora ele está chegando quase a zero. Tá bom, mas aí como é que o que vai acarretar a partir de agora? Onde que pode existir uma real preocupação de falta de liquidez daqui para frente? Isso já não tem mais nada a ver com RRP. Agora nós vamos falar de uma coisa diferente, que é basicamente a conta corrente do Tesouro Americano, que nós chamamos de TGA, o Treasury General Account. Então, ele é exatamente a conta que o Tesouro tem para pagar todas as coisas, né? Quando você recebe o dinheiro dos bonds, você vai gastar, fazer os gastos públicos americanos. Então, é a conta corrente dos Estados Unidos para fazer os seus gastos públicos. No momento onde você tem uma negociação do teto da dívida pública americana, que é sempre o caso, né? Que sempre acontece e vem acontecendo agora também, já foi estendido, você vai criar um certo impasse, vai ter aquela negociação, vai ter todo aquele teatro, e aí chega um momento em que, quando você passa o deadline, os Estados Unidos não pode, o Tesouro não pode mais emitir os seus bonds, né? Até que tenha um novo teto da dívida, senão você está quebrando a própria lei. E aí, nesse momento, você é obrigado a usar essa conta corrente, o TGA, para justamente pagar a máquina pública, porque ela não pode parar, você precisa pagar os gastos públicos, e eles são, obviamente, enormes nos Estados Unidos e crescendo exponencialmente. Só que é aí que começa a real drenagem, a drenagem do TGA. A partir do momento em que você começa a drenar a conta bancária do TGA, que nesse exato momento aí acho que está com um pouco mais de 800 bilhões de dólares, esse dinheiro começa a entrar na economia e continua e mantém aquela sensação de que tudo está indo bem. Isso, inclusive, ajuda, né, a dar a sensação de que o mercado continua crescendo, os mercados estão indo muito bem, aquela coisa maravilhosa. Só que a grande questão é que quando você drena o TGA, ou quanto mais você tira dessa conta, chega um momento que você precisa repor, certo? Digamos que você terminou de fazer a negociação agora do teto da dívida americana, agora sim, tá tudo certo, vamos subir o teto, vamos para 100 trilhões, sei lá qual que é o próximo teto que vai ser negociado, e aí os Estados Unidos voltam a emitir os seus bonds novamente. Quando isso acontece, todo o dinheiro que vai ser captado a partir de então, que ficou represado, precisa recompor a conta do Tesouro, essa conta corrente que você acabou de tirar, que é o TGA. Então, se todo o capital começa a concentrar para repor o TGA, é nessa hora que
você começa a drenar a liquidez do mercado. Percebe? Então, nesse momento, segundo inclusive o artigo, eu vou compartilhar para você o artigo de onde eu tirei, né, o pensamento aqui, que é o do Concorda, que para mim é o cara que mais entende, né, de toda essa parte da mecânica monetária do mundo hoje. Ele diz que um risco em relação à liquidez que pode fazer você ter uma correção ali de 30%, etc. Obviamente não dá para prever o futuro, mas ele com certeza vai ser uma força que pode sugar liquidez, porque a partir do momento que você tem que focar em comprar bonds, e os bancos são obrigados, né, bancos de primeira linha, como o JP Morgan, eles são obrigados, eles são primary dealers. Na hora que existe um leilão, eles, para não perderem o seu privilégio de continuarem sendo os primary dealers, né, que é um excelente privilégio para quem é banco, ele vai ter que comprar tudo. E quem compra tudo não empresta, muito menos para a economia real. Para o famoso restaurante italiano, né, que eu sempre falo, para negócios, né, para pessoas, para a economia real de fato, que é o empréstimo que o banco deveria fazer se você quer um país que cresça. Mas não, ele tem que ir totalmente para repor o TGA. E vários bancos fazendo a mesma coisa, obviamente que acaba faltando dólares ali para as outras atividades, e muitas vezes você vai precisar liquidar ações, liquidar Bitcoin, liquidar até ouro, entre várias coisas, podendo criar uma queda no mercado nessa recomposição. Então, toda essa movimentação que acontece dentro do Tesouro americano, dos títulos americanos, pode influenciar totalmente a liquidez dos mercados, os seus investimentos, os câmbios, entre vários outros, porque todos os bancos e entidades bancárias e não bancárias do mundo, elas estão à mercê de todo esse processo justamente pela forma que o sistema monetário mundial é feito. E eu sei que isso causa bastante confusão, porque fica aquela questão, né? O que eu faço com os meus investimentos? Como que eu posso me proteger de tudo isso? E é por isso que eu trabalho com várias pessoas ali tentando guiar para não tentar prever o futuro, mas se proteger das melhores formas possíveis, das probabilidades, né, de alguma coisa que pode afetar o seu portfólio. Então, se você quiser alguma ajuda para fazer um plano específico para você, você pode olhar os detalhes aqui no comentário abaixo também. Mas, com certeza, são coisas extremamente complexas, mas que afetam, muitas vezes as pessoas nem sabem que isso existe, mas acabam vendo que isso afeta muito mais a nossa vida do que a gente imagina.